Boa E aí, noite. Luciane? E aí, mais uma vez aí, né? Isso aí, que coisa boa. Aí Aprendendo mais sobre o amor. você vai me colocando aí, me dizendo a altura, se tá boa a altura. Tá joia. Só Ou sobe se um eu pouquinho tô. que quando você abaixa, esconde sua boca. Aí, ficou joia. Tá ótimo. Peraí, deixa eu arrumar esse celular. Boa noite, pessoal. A Boa turma noite. chegando aí. Coisa boa. Ah, que seja uma noite de desafios gostosos. Coisa boa. Muito bom. E a gente está aqui hoje para falar sobre a boa e a má notícia, não é, Nereu? Exatamente. E, e vamos lá. A gente está aí nessa série de lives. A gente começou uma sem nem saber como que ia ser, né, Nereu? E as coisas foram caminhando, estão É, caminhando. E isso faz parte de uma evolução. E tudo que a gente está fazendo e que a gente está se propondo, não só. Quando eu falo a gente, é todos nós. Vocês que estão aí conosco assistindo, o Nereu, eu, os nossos familiares, né? Todo mundo. Aí num processo de evolução. E aí eu queria, assim, começar para o Nereu explicar isso, porque foi muito interessante a gente estudando o tema da live, e aí eu falei assim para o Nereu, pois é, Nereu, desse ponto aqui, aí eu acho que eu fechei o ciclo. Na hora que eu falei, eu fiquei assim, aí Nereu falou para mim, epa, evolução é contínua. Então tá com a palavra o Nereu. sim, quando ela está falando isso, é porque a evolução é contínua, ela não tem um ponto de chegada. A gente É, isso aí nunca vai mesmo. estar completamente pronto. E quando se a gente chega nisso, perdeu o sentido da vida. Aí precisa, a gente morre. Para quê eu estou aqui? Então é essa Isso. busca que nos mobiliza a nossa evolução, ao nosso crescimento. Então a gente não para, sempre. E aí as pessoas às vezes não entendem, alguns não entendem isso, porque você está buscando tanto, faz tanto curso, e não para, faz terapia e não para, entendeu? É, só uma coisa aqui, Nereu. E uma vez uma pessoa falou pra mim, Luciane, você cava tanto, tanto sua vida, que eu tenho medo de uma hora você cair num buraco lá. Eu ri que só. Mas assim, o que a gente está falando aqui, que não é pra gente. A gente não está falando contra querer evoluir. É só pra gente entender que a evolução é contínua e para não gerar aquela ansiedade assim, ai, eu tenho que correr, correr, correr para chegar no lugar X. É um dia de cada vez, todo dia crescendo. A gente não tem esse ponto X para chegar. Uhum, uhum. E aí o Nereu fala uma coisa para mim. Como que é, Nereu? Aquele negócio de comparação? Não é para eu me comparar com os Sim, outros. exatamente é isso, que a gente não deve se comparar com o outro que está mais evoluído, ou a gente pensa que está mais evoluído que a gente tem que comparar com a gente. Aonde eu estou, Como? onde eu estava e onde eu estou hoje. Isso que é Isso. importante. Isso, isso, isso. Você perceber a sua própria evolução em todas É. as suas relações. Aprendizados. E quando Aprendizados. nós estamos aqui falando de casamento, Sua boca sumiu. olha Levanta. aí, isso É. que eu tenho que ter esse cuidado. E quando nós estamos falando de relacionamento e tal, e a gente às vezes coloca todas as fichas no relacionamento, do casamento, e parece que a gente é só você e a outra pessoa, você e o cônjuge, e não tem outras coisas, entendeu? E por isso que a gente sofre quando isso não dá certo, porque as fichas foram todas colocadas no Naquilo. relacionamento, naquilo. E a gente tem que perceber que a nossa vida não é só o relacionamento. Nossa vida profissional, nossa vida espiritual, nossa vida, talvez também para aquele que tem filhos, com os amigos. Tem uma série de. E se a gente E, fica nessa unilateralidade, é isso que leva a pessoa
quando o casamento acaba, aí o mundo desaba. Ou também sufoca o outro demais, né, Nereu? Sufoca muito o outro, porque, né? Pois é, aí qual é a proposta da live aí? Que quando o amor, como é que é? A boa É e a má para notícia. que o amor seja bom. Então vamos começar com a boa notícia? Nereu, você quer dar primeiro a boa notícia ou a má notícia pro pessoal? Não, acho que é a boa notícia. Então vamos para a boa notícia. Qual que é Na a boa boa notícia, notícia? para você saber que a boa notícia é que ninguém pode nos fazer o quê? Infelizes Felizes. Ninguém tem esse poder disso. E de lhe também, fazer infeliz. e na má notícia, que ninguém Ninguém pode nos pode me também fazer feliz. felizes. Certo. Gente, Você falou que a gente. porque essa Vai. felicidade, ela está dentro de cada um de nós. A gente que tem que buscar ela, mas não é só no casamento, como eu falei anteriormente. Eu posso E o que é buscar felicidade felicidade? em várias coisas da vida, aquilo que eu falei anteriormente. O casamento é uma parte, é um ingrediente a mais, é uma coisa à parte, uma coisa. Nereu, você conversou muito comigo hoje sobre o que é felicidade, né? O que não é. Porque tem uma felicidade empacotada sendo vendida e as pessoas ficam frustradas porque elas duram só 3 dias, meia hora, né? O que é essa Pois é, felicidade? pois é, essa felicidade que a gente. Olha, quando a gente fala assim do relacionamento, e quando é que a gente sente que no momento de dor, no momento de perda, no momento de desespero, e no momento de dificuldade que a gente passa, a gente coloca isso no outro, essa responsabilidade. Põe a Aí, culpa, né? sem querer, a gente joga essa culpa. Isso é até automaticamente, inconscientemente. E aí a gente joga essa responsabilidade. E quando a gente joga essa responsabilidade, a gente deixa de crescer. A gente não evolui como ser humano. Agora, quando a gente traz essa responsabilidade para a gente, aí a gente tem possibilidade de crescimento. Que a gente tem Certo. 100% de responsabilidade, o outro também tem os 100% dele. E essa sede de ser feliz, ela é nossa, é própria do ser humano. E a gente já falou isso nas outras lives, então a gente não vai ficar batendo muito aqui da Sim, porque a felicidade, autopaternagem, da a gente bota automaternagem, do que adulto. essa felicidade a gente coloca a felicidade como, até os próprios livros de autoajuda, né, mostra isso, né, cobra isso da gente, né, mas mostrar que felicidade não é ausência de dor, não é ausência de sofrimento, não é ausência de perda, que nós vamos ter isso na nossa vida. E a gente pode ser Naturalmente. feliz mesmo passando por isso. E quando isso acontece? Isso acontece quando a nossa vida tem sentido, e a gente buscou um sentido para ela, seja a pior situação que a gente passa, que a gente possa estar passando. A gente tem, porque a Certo. felicidade, a gente busca um sentido e encontra o sentido. E aí, quando a gente encontra o sentido, aquele sofrimento que a gente está passando, ele fica mais leve, mais fácil da gente lidar com aquilo. Certo. Então nós Porque tem uma frase do Carlos Drummond de Andrade que ele diz: a dor é inevitável, né? E o sofrimento é opcional. Não, a dor e nem o sofrimento. A gente não tem. Quem diz que sofrer é ruim isso? Se isso pode levar ao nosso crescimento, nossa Crescimento, evolução. evolução. E tem crescimento sem sofrimento? Eu não conheço. Se a gente olhar para a vida da gente, foi nesses momentos difíceis que a gente conseguiu superá-los, e aí que a gente deu até uma nota 10 para a gente depois que passou por aquilo. E quanta Entendeu? evolução você teve depois disso? E aí a gente não está falando aqui, gente, de ficar buscando sofrimento, né? Vocês assistiram Não, as outras lives, a gente falou da liberação, da autorresponsabilidade, da busca de propósito e de sentido na vida, só que tirar essa expectativa de que não pode sofrer, que não dá conta de sofrer, que se sofrer estragou tudo. Não é assim. Então, existe felicidade mesmo com problema, porque a sim. felicidade está no sentido da vida, no propósito de viver, não é, Nereu? Exatamente, é exatamente. Agora, quem busca magia quer uma vida sem dor, sem sofrimento. Aí é um pouco mágico Aquela essa coisa coisa. rápida, né? Rápido e Assim, tal. receita de Então, bolo. de receita de bolo e tudo. Aí a gente quer isso.
mas o sofrimento, ele faz parte, e é ali que é a nossa evolução. E que tem autoconhecimento. É através disso que a gente veio estar questionando sobre para que eu estou sofrendo, o que eu preciso transformar ainda em mim, o que eu preciso integrar ainda em mim que eu não integrei, que eu ainda não consegui fazer. E aí Nereu, e sim. como que a gente pode trabalhar para. Porque essa felicidade, a gente sempre fala aqui que ela é dizer sim para a vida, né? E eu só digo Sim, sim quando eu sei que tudo tem um propósito, né? Quando eu exatamente. Quando acredito que tem um propósito. no momento que eu digo sim para todas as dimensões da minha vida, eu não luto contra, eu tenho gratidão por tudo, né? Tudo que me acontece. Porque se eu busco um sentido do que eu estou vivendo, seja de coisas boas ou de coisas ruins, e eu buscar o sentido disso, isso tem um sentido. Então, essa dor, ela é compreendida, entendida, porque ela tem um sentido. Eu vou buscar o sentido disso. E essa jornada da busca do sentido que traz a nossa evolução como pessoa, como ser humano. Poderia E dizer, é Nereu, nessa que. gratidão e nesse sim, né? Sim. E nessa gratidão, cada situação que a gente vai passando, e aqui nós vamos falar, estamos falando de casais, de relacionamento afetivo, amoroso, aí entra aquilo que você fala, né, Nereu, de estar aberto para o amor entrar e também do caminho livre, de não ficar na dependência, de não ter que segurar nada. Fala Exatamente disso. isso, porque a gente, da mesma forma, isso é uma frase da Mariana Colasanti, no livro dela, Por Falar de Amor. E aí eu até indico a Marina Colasanti, que todos devem ler o livro dela, todos os livros da Marina. E aí quando ela coloca aqui que da mesma maneira que as portas se abrem para o amor, ela se abre também para que o outro possa ir também. Porque também separar é também uma forma de crescimento também, porque também gera dor, gera sofrimento ali para a pessoa. E às vezes a missão com aquela pessoa é até ali, e você entender isso. E você abriu a porta para esse amor. E agora você deixa agora a porta aberta para que esse amor possa ir e no momento que ele deve ir. E Certo. você não É, sentir que tem que continuar com a pessoa pro resto da vida. Né? é. Se, for, É o se, a gente dizer for, sim mesmo. se a gente for olhar os nossos mestres, nossos professores, a maioria já estão no primeiro, no segundo, no terceiro casamento e tal. E você, por acaso. Nereu, Nereu, uma coisa aqui. Nós também, gente, não estamos aqui falando que separar é bom. Não é Não. isso. Não estamos falando para buscar separação. Todos nós concordamos que se funcionar, que se for funcional, se der certo, que maravilha, né? Um casamento que fica, que cria os filhos e os netos. O que nós estamos falando é que não há de ter desespero e nem a obrigação de segurar relacionamentos disfuncionais, adoecedores, doentios por causa de carência, de medo, de aquele triângulo que nós estudamos na live passada. É isso que estamos falando. Então, quando um amor se vai, também tem aprendizado, tem evolução, tem crescimento. É preciso dizer sim para isso também. E agora, quando a gente tem a gente não pode fazer isso de forma por impulsividade. Né? Leviana. Não, levianamente. E a gente vai trabalhar, vai cada passo, e busca terapia, busca fazer constelação familiar, faz de tudo. Aí a pessoa, eu fiz tudo. Tudo que tinha alcance, e agora, e terminar essa relação de uma forma amigavelmente. Tranquilamente, saudavelmente. Se isso acontece, é bom para um e bom para o outro. Porque a relação, ela tem que ter evolução. Se ela não tem evolução, não tem crescimento, não tem sentido dessa relação. Está tudo parado, não evolui, não cresce. As Fica dificuldades estagnado. é porque essa dificuldade vem para nosso crescimento, para a nossa evolução, ou é para chegar ao final. Isso a gente tem que saber. E aí, Nereu, acho que já dentro da má notícia, né? Que a boa notícia ninguém me faz infeliz.
Então a gente está falando da autorresponsabilidade. Nereu, me fala quanto tempo, porque eu vou coordenar aqui para a gente Nós estamos fazer o com exercício. 16 minutos, porque hoje a gente vai voltar Ótimo. um pouco mais para a prática da live hoje. Isso aí, gente. É isso aí, Angelina. Essa paz de saber que fez tudo, né? Eu sei como que é, que bom. Gente, meia hora, os últimos 30 minutos vão ser exercícios maravilhosos. Então a gente não vai ficar muito na teoria. Então, Nereu, sobre autorresponsabilidade você falou. Agora, na má notícia é que ninguém pode me fazer feliz. Entra Feliz. também aquela questão da expectativa, né? Daquela carência que a gente insiste em ficar no modo criança, no vítima lá do triângulo Dramático. dramático, por causa daquela carência lá de pai, de mãe, e de não aceitar esse pai e essa mãe, não dizer sim, não resolver essa Pois é, situação, não é? exatamente. Quando a Fala gente não disso. diz sim para os nossos pais, por algum motivo, consciente ou inconscientemente, gente. A gente não estou dizendo aqui que a gente faz isso de propósito. Sim. Que nós não, a gente vai mostrar no exercício que nós não temos nosso livre-arbítrio. A gente não, por isso que é importante o autoconhecimento. Quanto mais autoconhecimento eu tenho, mais possibilidade eu tenho de decidir por mim. E que muitas coisas ficam a nível do inconsciente. Então, eu trazer esses conteúdos inconscientes para a consciência, e aí que vai ajudar nas nossas decisões. E principalmente quando ela está falando do pai, né? Se nós não temos os nossos pais no coração, não vai ter o cônjuge no seu coração também. O seu companheiro, a sua companheira no seu coração. Você vai também ter dificuldades. Porque a gente busca no relacionamento, talvez, essa unidade de pai e mãe. A gente está buscando isso no próprio relacionamento, né? Tem que resolver isso aqui, né? E aí tem que resolver isso dentro da gente. Aí, para que o Não outro posso não colocar isso seja... pro parceiro. Porque o outro não... É que ele não seja um peso, não seja um peso para o outro. Se E eu a gente vai cobrar isso do responsabilizo, outro. isso, eu responsabilizo o Silvio, inconscientemente. Eu quero É, receber do Silvio a carência que eu tenho do meu pai e da minha mãe, vai ficar pesado demais, porque nem que ele quisesse, não tinha jeito dele me dar isso, né? Então é uma é. falta aqui. A gente fala muito, Nereu, nas constelações, nos exercícios sistêmicos, de tomar pai e mãe, né? Isso às vezes as pessoas ficam confusas. A gente conversou isso. Porque na realidade Não, as pessoas, quando falam de tomar, e a pessoa tem, mas tomar, pai, mano, não tem outro termo, não tem outras palavras para se falar sobre isso, que aí é, fica não entendido isso. Aí a Luciane aí vai mostrar aí um pouco isso, como é que é isso, como é tomar os pais. certo. Gente, esse negócio de tomar, eu também já. Nereu, sua boca tá escondida. De Vai, novo. então vai falando aí. Pessoal, fazer leitura labial. Isso aqui é só didática, gente, porque na imagem, na visualização, fica mais fácil do cérebro da gente captar as coisas. Isso aqui é um exercíciozinho que o E Nereu agora o faz exercíciozinho pra é gente que entender. esse copo vazio é ela, a Luciane, por exemplo. Sou eu. E lá atrás, quem é seu pai, Luciane? É o Lourival. Aí o Lorival, ok. Vamos supor que a Luciane esteja de frente para mim. Os pais estão atrás Certo, dela, ok? E aí o certo. Lorival, ela escolheu a cor amarela, é o suco de laranja, É, o lado esquerdo é? é o direito, aliás. Ah, então eu vou trocar. O Não, meu o lado direito, direito se. é esse. Não, o seu lado O direito, não. O seu meu. lado direito, a por causa da câmera, né? O meu lado direito é esse. E o lado E o meu esquerdo. lado esquerdo, a minha mãe, Maria Alice. Agora, gente, quando a gente fala direito, o pai, direito, a mãe, para ele também não se limitar a isso também, entendeu? É só Sim, uma. isso é. Tá, É um exercício, é um é exercício. didático, para o Didático, cérebro pronto. entender. E Então, meu agora, pai, o meu Lorival, pai. minha mãe, Maria Alice. Isso. E agora, E o que é que eu. ela vai fazer agora? Ela vai pegar esse copo vazio, que é ela, assim, na concepção dela, o que vai acontecer? Quando se torna um embrião. No pai, quando se encontra, tem a relação sexual, aí tem um embrião, aí que vai formar o quê? Um embrião, É um aí ela pouquinho de cada um? começa. Você vai botando igualmente, se for o caso.
e você vai botando, coloque tudo. Parece que você não quer tomar seus pais. Eu Percebe? quero. Eu Ela não quer, preciso, ela eu tá quero. botando, botou pouco aí. Ela só quer um pouco dos Eu pais quero. dela. Isso Não, foi que um eu ato fiz só o falho, né? embrião. Não, foi o embrião. Ah, Eu quero. Joia. É que eu fiz com gelatina, Nereu, porque eu não tinha outra coisa. ok. E agora você pode. Aí, gente, tomara isso. Vocês mentalmente podem fazer isso. Coloca E agora aí, seu Nereu, pai, um copo posso de falar? qualquer. Pode. E aí, gente, esse lance de tomar, lógico que não é nenhuma crendice, não é mágico. Eu posso beber isso aqui se eu não tomo no meu coração. Isso aqui é para entender, para o cérebro entender que não é só acolher e aceitar os pais. É saber. Eu até falei uma coisa com o Nereu hoje. Falei, na verdade, já está tomado. Meus pais, eu já sou 50% seu Lorival, 50% Dona Alice. O lance de tomar é o meu cérebro aceitar isso. Vim para o meu consciente. Conscientemente eu aceitar isso, independente de qualquer coisa. Independente do que É eles e pronto. foram. E vai tomando aos poucos. Vou tomando, pode ir falando, Nereu. E você vai tomando durante a live, vamos supor. Que aí você vai tomando aos poucos, seus pais. Tá bom. Isso que eu te dei o exemplo para vocês, que é tomar os pais. Que às vezes verbalizar isso, eu aceito e tudo, a gente vai saber qual é o exemplo que a gente tem que quando que você tomou os pais. A sua vida mostra isso. A sua vida afetiva, a sua vida profissional, a sua vida com seus É, amigos. Porque a gente sabe que quando a gente toma o pai, é a nossa realização profissional. Quando a gente toma a mãe, é o nosso sucesso. Então, quando a gente financeiro. toma os dois igualmente, incondicionalmente, aí a gente tem sucesso e realização profissional. E geralmente, quando se toma também aí, a gente é, a gente vai. Ô, Jurema, tudo bem, a Jurema está dando a desculpa aí que ela está na fazenda, ela não pode assistir Vai a ficar live. gravada, vai Vai ficar ficar gravada. gravado. E aí, onde eu estava aí, e aí, quando eu estava, Luciane, Ó, a pessoa está perguntando, para que serve tomar os pais? Para isso que a gente acabou de falar. Dentro da boa notícia, ninguém pode te fazer infeliz. E da má notícia, ninguém pode te fazer feliz. Você mesmo. Mas para nós nos fazermos felizes, nos posicionarmos na vida, nos livrarmos da culpa, do medo, desse tanto de coisa aí que prende a gente, é preciso tomar meus pais, tomar consciência da minha história de vida e abrir mão de querer mudar qualquer coisa. O que foi, foi, o que é, não tem jeito. E ficar grato por isso, seja qual olha, for a e história. você receber tudo que vem dos pais. Porque, como existe lá as leis naturais, o pertencimento, a ordem, depois a ordem, o equilíbrio entre dar e receber, que são as três naturais, três leis naturais. E aquilo que vem dos pais, a gente tem que receber na sua totalidade. E não podemos devolver, porque veio deles. E aquilo que veio deles não tem devolução. Agora, quando é numa relação de igualdade, eu posso fazer uma devolução. Mas numa Gente, relação de hierarquia, de pai, ninguém pode devolver nada do pai, de bom ou de ruim. isso é maravilhoso. O Essione perguntou: seria aceitá-los? Essione, acho que você já até entendeu com o Nereu explicando aí. É como um rio, tem a fonte e aí tem o leito do rio, as águas. Não tem jeito do rio devolver nada para a fonte, corrigir a fonte. A fonte jorra. Então, eu sou o leito do rio em relação aos meus pais. Eu só aceito e sou grata. Agora, de mim para frente, a partir de mim, aí eu viro uma fonte para os meus filhos.
Os meus filhos viram a fonte para os filhos deles, e assim a vida segue. Mas para trás, eu só tenho como acolher, aceitar e ser grata, sem revolta, para eu me curar para a vida. E tem histórias para trás mais difíceis, histórias mais desafiadoras. Não interessa, foi o que tinha que ser. Sim. E não pode devolver. Não tem Ok? como. Não tem como devolver. Ok. Agora eu quero também colocar que quando a gente está falando que para que a boa notícia, a má notícia, está ligada também a esses pais. E a paixão, né? Quando passa a fase da paixão, o que acontece? E na A paixão paixão é entre uma o coisa, casal, né? e do casal, é uma coisa idealizada que a gente tem, né? No momento dessa paixão. E é bom viver isso, essa paixão. Mas a partir do momento que a gente vai conhecendo o outro, que é o real, e aí a gente começa a ter problema. Mas a partir do momento que você aceita o real, aquilo que você está vendo, aí a possibilidade dessa relação dar certo. Aí vira amor. Aí tem Aí vira possibilidade do amor. amor dar certo, né? Por Paixão, isso, idealização. ação. Amor, realidade. Realidade. E é essa a realidade. E você não vai pensar que vai conhecer o outro, que você vai, antes de casar, já quer mudar o outro, pare por aí. Essa relação não vai dar certo. É uma boa E você dica, pensa, gente. e você pensa que vai conseguir fazer isso. E não vai. Ainda bem, né? Então, aceitar o outro do jeito que é já na relação. Entendeu? De... Só lembrando pro Essione. Viu? Faz a ligação aí. Eu vou aceitar o outro do jeito que é e vou sair da idealização quando a gente conseguiu aceitar a nossa própria história de vida, os nossos pais. O primeiro exercício de aceitação é com os nossos pais. Senão fica difícil aceitar outra pessoa do jeito que ela é. E outra coisa, é uma escolha, e aí você pode perguntar para mim agora, então para que um relacionamento, se ele não pode o quê? Nos fazer Ah, eu felizes? perguntei isso. Pra que Para que relacionamento se a relacionamento? gente fica assim, autossuficiente, né? Eu me Gente, faço feliz. nós somos mamíferos, nós não somos répteis, né? E nós somos mamíferos, nós somos gregários, nós gostamos de colo, de abraço, disso. E pode ter Então, se isso nós sem ser precisamos, é dependente, por né? isso que as pessoas terminam o casamento já entre outro, que ele tem essa necessidade de se relacionar. É porque é na relação com o outro que eu me revelo e sou revelado. É na relação com o outro que tem um crescimento. Se a gente parar de se relacionar, vai faltar esse crescimento para a nossa evolução como L- pessoa. E Lógico, o ia virar ego casamento puro. e a relação conjugal é uma porta, é uma possibilidade da nossa evolução como ser humano na vida. É porque nós estamos na intimidade. Nessa intimidade, eu me revelo e sou revelado. Porque o outro não tem como colocar máscara o tempo todo. Ele vai se mostrar um dia a casa cai. E aí se E a mostra e gente se também, né? revela. Nós vamos nos É, mostrar e a casa vai isso. cair. E aí, e não é bom isso? É Ótimo, que bom. isso. E aí a Ó, relação ela se fortalece nisso. é. O E a Silvio tá gente não tem assistindo, né? medo. E a gente não tem medo de terminar e começar, terminar e começar. Não tem medo disso. É, isso. Pois é. E Aí a aí, Dicilene aí, a Lucilene aí, fez um ó, comentário aí interessante. A deixa eu Lucilene fez um ver. comentário interessante. Deixa eu ver o comentário dela de Silene. Somos mamíferos, gostamos de uma aglomeração. Estamos São, sofrendo nessa quarentena. é verdade. Que nós Ó, é a gostamos hora do de ficar. abraço, do beijo, do Isso. toque. A relação é para isso. Então, para que se Então, relacionar? Para isso. E então, também para a Nereu. nossa, como eu disse anteriormente, para a nossa evolução como ser humano. Seja com Evolução. dificuldade, ou seja, com luzes ou sombras. Com coisas Isso, boas ou coisas ruins. que vai ser o tema da próxima live. Live. Casal Luz e Sombras. Gente, Nereu, então, ó, só uma coisa. O Silvio, né, participa disso aqui junto com a gente, assistindo. E ainda bem que as máscaras estão caindo, a gente fazendo terapia, fazendo constelação, né? Porque aí vai correndo mais risco, tendo mais chance de dar certo, de a gente gostar um do outro
do jeito que é, abrindo mão da idealização das São. fantasias, com leveza. E a gente só deve ficar com o outro se você aceita o outro do jeito que é. Se você tem dificuldade de aceitar o outro do jeito que é, aí pode se. Aí você é um Libera ele, casamento né? que Libera. libera, para que ele possa encontrar uma outra pessoa que possa aceitar ele do jeito que ele é. E que a gente vai mostrar isso no exercício, isso hoje. E nós já estamos com 31 minutos já de fala. Vê Então se tem vamos para o alguma exercício. coisa, vê se tem alguma Eu tô coisa para falar ainda olhando. de importante. Não, Gente, tá olha, tudo deixa eu dizer legal, aqui, mas só para eu fechar aqui, que a gente vai entrar no exercício. Quando a gente se comporta, colocando se o outro for embora, eu vou morrer, o mundo vai se acabar, minha vida é sem sentido, isso é comportamento de o quê? De criança. É uma criança que ainda não tomou ainda, que os sente ainda a pais. falta dos pais. Tomei tudo, ó. E o outro não pode substituí-lo. O marido não pode substituir pai nem mãe, e nem esposa pode substituir pai e mãe. Certo. E aqueles que Verdade. são psicólogos, que estão aqui, eu sou psicóloga, a Luciana é psicóloga, a gente sabe que o buraco é mais embaixo. A gente usa as técnicas você pode usar as técnicas de MDR, você pode usar as técnicas de hipnose, você pode dar as técnicas de, como é que é? Essas de barra de aço, de Constelação, constelação familiar, renascimento. renascimento, tudo isso ajuda. Mas nada como esse processo contínuo de encontros semanais, de anos se trabalhando isso. E às vezes as pessoas colocam isso como supérfluo, como está perdendo seu tempo, você ainda está naquele psicólogo ainda, não sei o quê, você está dependente dele. Não, a gente não está ali salvando a pessoa. A gente tem esse cuidado de não ser o salvador, não deixar a pessoa dependente da gente. Está mostrando a evolução dele, o crescimento dele como pessoa. E a gente também não tem os preconceitos com essas técnicas, porque antigamente eu tinha esses preconceitos. Dessas Eu também técnicas já tive. energéticas, tive. E elas ajudam Tão também. bom. Eu não sou só um constelador, que seria frustrado se eu fosse só um constelador familiar. Eu gosto dela fazendo parte do processo da análise, como uma parte para o crescimento do indivíduo, olhar para ele na parte sistêmica dele. Sim, sim. E Muito aí que a bom. gente não Muito estou bom aqui esse parede. defendendo só constelações familiares. Ela é uma parte dos nossos trabalhos. Importante, muito boa, muito rica, né? Isso. Que bom, que bom. Joia, então vamos lá, E né? agora Colocar em vamos lá prática para para o sentir. exercício. E aí o exercício vai ser em pé. Vocês que estão em casa vão ter que ficar em pé e a Luciane vai mostrar isso para vocês. E aí na hora que você vai ficar em pé, agora você vai botar o cônjuge, o companheiro, o marido, a esposa, ou a namorada, ou um parceiro que você teve dificuldade com ele. E agora é para você descobrir a dificuldade sua no seu relacionamento agora. Mas nesse primeiro momento, aí você fica pelo menos 1,5 metro de distância dessa pessoa que você escolheu. A Na Luciane está imaginação. escolhendo o marido dela, o segundo O marido dela. Silvio, né? O Isso. Silvio. Então o Silvio que está em casa vai botar a Luciane na outra 1,5 metro. E aí agora a Luciane vai agora olhar de olhos abertos, Luciane. Tá. E aí eu vou te explicar. Quando eu vou pedir para vocês ficarem de olhos fechados, eu estou trabalhando um pouco a imaginação ativa em vocês. Mas quando eu estou pedindo para ficar de olhos abertos, eu estou na constelação familiar, que é a presença, de olhos abertos, estou presente, estou aqui agora. E aí a Luciane vai ficar sem intenção, sem emoção e sem pensamento. Ela vai ficar focada no corpo dela só. E agora, quando ela olha para o marido, como é que ela olha? Só isso. Vocês que estão em casa podem fazer isso. E agora, você agora tem a resposta. Você sabe agora como você está quando olha para o seu marido ou sua esposa agora. O seu corpo diz algo, se há um desconforto quando você olha. Nesse momento, eu quero que você só perceba o corpo. E de olhos abertos.
E agora, a Luciane, dando um exemplo para vocês, agora vocês que estão em casa, vocês agora vão ficar no lugar do cônjuge, do marido, ou da esposa, ou do namorado, ou da namorada. Uma pessoa que você tem dificuldade de se relacionar, ou seu chefe, ou um amigo, sei lá. E agora a Luciane vai ficar no lugar dele. E agora essa pessoa vai se sentir como a Luciane olha para ela. A Luciane olha para ele. No caso do exemplo aqui, é a Luciane olhando para. Agora é o Silvio. E aí, Isso, 1, 2, agora 3, eu sou o agora a Silvio. Luciane é o Silvio. Ela está representando o Silvio. E agora ela sente agora como o Silvio olha para ela. Isso está no corpo dela. Eu não vou perguntar para a Luciane, porque eu não vou querer expor ela, entendeu? E nem expor o Silvio em público. Mas ela tem as respostas dentro dela. Como o marido dela olha para ela. Ok, Luciane, você já tem essa resposta, o Silvio tem. Agora a Luciane volta para o lugar dela. Agora a Luciane olha, agora, ela olhou pelo corpo, ela tem agora o que aconteceu no corpo dela. Agora ela olha para ele com a dificuldade que ela tem dele. A Luciane agora está olhando para esse marido com as dificuldades que ela tem dele. Aquilo que ela quer mudar nele, o julgamento dela, os preconceitos dela. Como ele se sente, né? E não, você, como você se sente? Ah, É a Luciane agora olhando para o marido dela, fazendo esses julgamentos dele. Um marido difícil, um namorado difícil, ele é isso, ele é aquilo. Eu gostaria que ele fosse assim, gostaria que ele fosse desse jeito. É da não aceitação, a dificuldade que você tem com essa pessoa. E você, nesse momento, por favor, tire da sombra isso, assuma isso, a sua dificuldade que você tem com o cônjuge. Olhe para isso agora. É o momento, você está só em casa, às vezes. Seja sincero com você mesmo. E agora você tem já essa resposta, não tem? Agora a Luciane vai. Você sente no corpo quando você faz esse tipo de julgamento de preconceito. sei. E de querer mudar o outro, tá. Vamos lá, agora você fica no lugar do Silvio, Luciane. Agora a Luciane fica no lugar do Silvio. E agora, como o Silvio se sente sendo julgado, sendo culpado, sendo tudo que a Luciane pensou dele. Todo tipo de querer que fosse assim, aquilo, como ele se sente? Quando você sente que é diferente, muda, Muda. não é isso? Ele se sente mal com isso, não é isso? Vocês É, observem suga. como o outro fica, Suga. quando é julgado, quando querer não aceito, que o outro mude, que ele tem que ser assim, assim, tem que ser um homem mais isso, um homem mais aquilo, uma mulher mais isso, mais aquilo. Ok, agora volte, Luciane. Agora a Luciane olha agora para o marido de uma outra forma. Agora ela vai olhar para ele, atrás dele. Vai olhar agora para os pais dele, para a mãe dele. Ah, entendi. Atrás dele. Não, é dele. Agora vai olhar ele. Lá, olha para ele e E agora atrás olha dele, além quem tá dele. atrás? Além dele, Além atrás dele. Aí você vê que esse homem ele tem uma fidelidade sistêmica. Ele tem um destino no sistema dele. Ele foi escolhido para viver algo inconsciente, que ele nem mesmo sabe. A Luciane toma conta disso agora. Reconhece isso. Quando ela olha para ele agora ela olha para o sistema dele. E olha a fidelidade dele. Ela não precisa saber.
a vida que ele teve, de olhos abertos, o destino dele. E agora, vocês que estão em casa também vão dizer assim: agora eu olho com amor o seu destino. Agora eu olho com amor o seu destino. A partir de agora eu não vou querer mudá-lo. A partir de agora, eu abro mão e não vou mais querer Querer mudá-lo. mudá-lo. Eu aceito você do jeito que você é. Eu aceito você do jeito que você é. Nós não temos o livre-arbítrio como a gente pensa que tem. Nós não temos o livre-arbítrio como pensamos que Vamos que temos. tem. Se eu não tenho, você também não tem. Se eu não tenho, você também não tem. Então, muitas vezes você se comporta de uma forma por fidelidade a alguém do seu sistema que foi excluído. Muitos comportamentos seus, muitas vezes, são por fidelidade a alguém do seu sistema que foi excluído. E agora eu olho para todas as pessoas como comunidade de destino. Agora eu olho para todas essas pessoas como comunidade de destino. Destino. Elas também fazem parte de mim a partir do momento que eu me caso com você. E elas também fazem parte de mim, da minha história. Eu também entro nesse destino quando eu me caso com você. Agora eu honro e respeito o destino de cada pessoa do seu sistema familiar. Agora eu honro e respeito o destino de cada pessoa do seu sistema familiar. E para mim, está tudo certo. E para mim, está tudo certo. Veja, gente, que essa comunicação que a Luciane está trabalhando no campo morfogenético, ela está na não localidade, no não sinais, no momento que ela está conectada com isso. E agora, Luciane, veja o que muda dentro do teu corpo quando você faz isso. Vocês que estão em casa, o que muda no corpo de vocês? Tem diferença do primeiro momento para esse momento agora? Tem. Olha para dentro de você agora, se o corpo, como é que ficou o corpo no início e o corpo agora, dentro de você? As suas emoções, as suas sensações corporais, o seu clima interno mudou agora quando você faz isso? Comparando o primeiro momento e o segundo momento do trabalho. E agora a Luciane vai ficar agora no lugar dele. No lugar do Silvio. Gente, a distância é mais ou menos 1,5 metro. E aí agora, como é que o Silvio se sente agora? Observe agora o corpo do Silvio. Gente, vocês que estão em casa, observe o corpo do cônjuge, do seu companheiro, da sua companheira, sua namorada, do seu namorado. Veja agora, quando você aceitou, acolheu, não idealizou, viu o real e aceitou esse real. Muda. Como é? Aí vocês fazem isso. Como é que você se sente como o Silvio ficou? Sim, saiu de uma tensão, de um cansaço, de um peso, para um alívio, para uma liberdade. Isso. Agora volte para o seu lugar. Agora a Luciane agora olha para o... Não, ainda em pé. Ainda em pé. Agora olhe para ele agora. Olhe agora para o Silvio, que você está representando aí. Agora olhe para ele. Como você olha para ele agora que você viu isso? Posso falar? Sim, agora que você sentiu ele e agora como você olha para ele quando você tem essa resposta dele. Leveza, alegria, ânimo para prosseguir. E assim, essa liberdade de não ter obrigação de dar certo, de ficar junto, a pessoa Silvio, a pessoa Luciane está vindo antes do matrimônio.
do casamento em si. Então, o olhar que eu tô vendo dele, o olhar meu, é um olhar de carinho, assim, de amizade, assim, que bom, desse jeito dá pra gente prosseguir, dá pra gente tentar voos mais altos. E agora aqueles que estão fazendo exercício, vocês vão lá, vão cá, vão para o outro lado, até que você fique bem. Alguém sentiu náuseas, alguém tá Sim, falando aqui que isso. sentiu Tudo bem, náuseas. sentiu náusea, ok. E aí até você sentir bem, e na hora que você vai continuar o exercício, até se sentir bem. Você e o outro. Certo. Ok. Agora pode sentar, Luciano. Que aí eu vou Tem uma. explicar a parte pedagógica do exercício. Antes, deixa eu te falar. O Gulliver perguntou aqui se a história de vida da pessoa gera uma fidelidade mesmo quando Sim. deletéria para ele. Independe da Mesmo pessoa quando. conhecer ou não conhecer. Deletéria. Deletéria é que não sabe, não tem conhecimento. É isso, Gulliver? Gente, olha, tudo o que aconteceu, deixa eu explicar para vocês. O outro que está lá, ele tem um sistema familiar dele. Você, vamos pegar aí a Luciane. A Luciane tem um sistema familiar dela. O Silvio tem um sistema familiar dele. A Luciane tem uma fidelidade com o sistema dela, com as coisas que aconteceram lá. O Silvio tem a fidelidade dele com o que aconteceu lá. E aí, se a gente olha para o outro de forma rasa, não de uma forma ampliada, não vai conseguir ter essa empatia. E lembre que o trabalho é feito aí agora no campo do morfogenético. Esse campo dá uma qualidade, não é, mas como o Silvio está em casa, eu estou aqui, como é que é isso? Eu estou sentindo o Silvio. Gente, experiencie. Energia, energia. Que Nereu, você vai saber isso. E agora, para que Nereu. isso? Oh, fale. É que o Pode Gulliver falar. explicou. Deletéria é que faz mal, que destrói. Então ele está perguntando assim: a gente vai ser fiel a uma história, mesmo que essa história faz mal pra gente, Sim, a história que a faz gente mal fica para a preso. gente, essa forma porque foi excluída, ela não foi aceita. E olha, Ela só. veja só, antigamente as pessoas elas lutavam em guerras para manter o seu espaço. Por exemplo, um lugarejo, um lugar, eles plantavam antigamente. E eles lutavam por aquilo. Aí vinha a guerra, botava muro. O mundo evoluiu com a guerra. Mas agora, nesse século XXI, o mundo tem que evoluir na reconciliação. E tudo aquilo que foi mal, que não foi aceito, vai ter a repetição. E as constelações, elas entraram. Para quê? Para que haja essa reconciliação. Quando a Luciane aí faz a reconciliação através da comunidade de destino e vê o marido, além disso, e vê as fidelidades dele, mesmo sem ela saber quais são as fidelidades, algo muda no corpo dela. E algo muda dele quando ele é visto, quando ele é olhado do jeito que ele é. Quando eu aceito o outro do jeito que ele é, está mostrando o quê? Que eu aceito tudo que aconteceu no sistema familiar dele. Eu digo sim para isso. Entendeu? A Cristiane falou, E aí, fica junto aí por a questão opção, é né? Não por exatamente falta de isso. coragem. Exatamente. Quando a Cristiane diz isso, ela está dizendo nós estamos juntos por opção, com a escolha nossa. Do Com tudo jeito que que é, houve, com a do história que jeito que é, é, do o jeito que pacote houve. completo. Pronto, Isso. eu aceito isso. Exatamente, E aí, Cristiane. só firmando aí para o Gulliver, porque isso também para mim era muito difícil entender. Então, nós não somos fiéis só às coisas boas. Tudo que foi excluído prende a gente. E tudo que fica machucando, que dói, que a gente não toma, lembra? Que a gente não toma, a gente cria inconscientemente uma fidelidade, Verdade. repete padrões. Fica repetindo padrões mesmo sem querer. Sem querer. Inconscientemente, a gente é escolhido para repetir padrões não aceitos, ou padrões não excluídos. E E o quem são jeito as de sair pessoas disso excluídas? é E quem são as pessoas excluídas? São pessoas excluídas, às vezes, um aborto da mãe, é uma pessoa que foi excluída. Abortos, assassinos na Assassinos, família, os homossexuais, as prostitutas.
da Tudo família. que antigamente, né? Então a gente vem Tudo que puxando foge mãe dos padrões solteira, morais, tudo que foge dos padrões mas morais são excluídos. mães solteiras, pais que abandonaram família. Então, assim, toda família tem aquela história de alguém que a família toda critica, não aceita, não inclui, ou alguém que a família nem toca, nem fala no nome, né? Uhum. Essa pessoa Interessante. excluída e a gente vai se identificar com ela, tipo assim, a gente não vai viver a história nossa, vai viver a história do outro, igualzinho. É, É repetindo. isso. Então a gente tem essa fidelidade com o outro, a gente não vive a nossa história, eu vivo a minha história. E quando É, a é, é, Luciane, ela olhou para ele, ela olhou para a história dele, antes dele, e acolheu tudo que houve. Aí e muda ele algo olhou no para mim. corpo dela e muda algo dentro dele. E ele olha para mim a história do mesmo jeito. Se E depois a, que nós olharmos um para o outro desse jeito, isso ajuda, isso sai do triângulo dramático, gente. dramático. E aí a gente olhar um para o outro dentro da realidade e se gostar, se querer, o casamento Vai. prospera. Agora lembre que o Agora, se, casamento, quanto mais tempo ele passa, mais ciclos ele vai passar também. Os ciclos passam também. E ver que cada um vai passar por suas dificuldades dentro da relação. Quanto mais tempo ele for durar, não é um casamento só de mar de rosa, de dificuldades. porque tem evolução, Isso. E o né? casamento bom é que tem as dificuldades, se evolui e não se repete. Não Isso é a não mesma entra coisa. na Vai monotonia. ter outras dificuldades, não as mesmas dificuldades, porque aí está repetindo, não está crescendo, não está evoluindo. E esse Dificuldades encanto, desencanto diferentes. faz parte. Agora, gente, eu preciso de um outro exercício para fechar a live de hoje. Tem quantos E, nós minutos, estamos... Nereu? e agora eu quero me despedir de vocês. Agradeço profundamente a participação de cada um de vocês. Talvez não vai dar tempo para eu me despedir de vocês. Agradeço a Também. Luciane hoje por estar aqui hoje. E hoje a gente não vai fazer uma live de 2 horas, que vai cansar as Não, pessoas. Entendeu? não. E a gente, como é Sábado uma que vem tem série, mais. aí a gente faz sábado que vem, que vai ficar tá ok? E as pessoas fazem esse exercício em casa. Se é professora, pode fazer com o aluno. Se tem dificuldade com o chefe, faça com o seu chefe. Se tem dificuldade com o filho, você também pode fazer isso. Com a Tá. mãe, com o Com a pai. mãe, com o pai, com quem você quiser. E experiencie isso, depois nos dê um feedback sobre isso. Isso. Na próxima live. E agora eu quero que cada um... Por que agora esse exercício? É trabalhar o sistema imunológico de cada um de nós. E esse sistema imunológico tem que ser trabalhado no amor. Agora de olhos fechados. Tá. O amor. Agora eu olho para o seu peito. O peito, olhe para a sua região peitoral. Essa região peitoral, de olho fechado, existe um bloco. Um bloco de gelo sobre sua região peitoral. Pesado esse bloco. É o bloco da tristeza. Da tristeza das suas dificuldades, das suas relações. Dos nãos, dos sims. Da dificuldade do sim e do não. Olhe para as suas relações. Veja esse peso que existe. O peso da tristeza. E essa tristeza é que precisa ser olhada e aceita. E você precisa integrar e aceitar o que houve. E agora, vai lembrando das suas relações anteriores, ou então das suas dificuldades que você tem no seu próprio relacionamento. E agora você vai dizer sim para tudo que houve. E a partir do momento que você vai tendo sim para o que houve, e tendo gratidão pelo tudo que houve, veja que agora o fluxo do amor está chegando até você, através do sim e da gratidão.
Através do sim, pelo tudo que houve, você não está mais questionando a sua tristeza. Embora que agora você precisa deixar que essa tristeza, que você possa vivenciá-la. E o calor está chegando, e o bloco de gelo vai se derretendo aos poucos. E ele vai se derretendo, e a tristeza vai se transformando em lágrimas. Veja esse bloco de gelo agora, com o calor do amor, está se transformando em lágrimas. Deixe que as suas lágrimas agora possam sair de dentro de você. Você agora pode chorar pela a tristeza não chorada, pela dor não sentida, que agora você pode sentir, de tudo que houve na sua relação a dois. Permita sentir isso agora. Sinta a tristeza sendo integrada, sinta a tua tristeza transformando-se em lágrimas. E vai diminuindo o gelo a partir do momento da tua gratidão, do teu choro, das tuas lágrimas. Não ganhamos em manter essa tristeza com sentido de vingança. Esse é o pior. Aceito tudo que houve da forma que houve. Tudo foi para o seu crescimento e a sua evolução como ser humano. E você é hoje porque passou por tudo isso. Mas se você quiser chorar, você pode chorar. Você pode que aí esse calor de amor vai transformando essa barra de gelo em mais em lágrimas. Ele vai dissolvendo. Você vai sentindo que vai diminuindo. Esse bloco de gelo muito pesado e muito grande, agora vai diminuindo, porque vai se transformando em lágrimas. Sente agora o alívio da tristeza que estava dentro de você através das suas lágrimas. Permita agora, curve agora a sua cabeça. Como reverência às suas lágrimas, suas dores, os seus sofrimentos, pelo tudo que houve. Agradeça a cada um dos seus parceiros anteriores, e cada dificuldade, de coisas boas e de coisas ruins que aconteceram com vocês. Permita agora que essas lágrimas, que esse gelo vai se transformando de lágrimas, de dor não sentida, de lágrimas não expressadas. E que você deixa agora aí. E sinta isso profundamente dentro de cada um de vocês. E mantenha esse calor do amor. Só o amor que foi capaz de transformar esse bloco de gelo em lágrimas. E agora ele foi totalmente derretido. E agora você se sente no amor, na gratidão, no sim, para a vida, do jeito que houve e da forma que houve. E agora, mentalmente, você diz, eu fico com a minha vida, com a minha história, do meu jeito, do jeito que foi e do jeito que é. Digo sim para tudo e para todos.